Olá, pessoal, muito boa noite. Sejam todos muito bem-vindos à 10ª edição da live Papo de 30. A live que busca trabalhar ações de empreendedorismo indo direto ao assunto. Pessoal, na live Papo de 30 de hoje, vamos ter dois temas bem bacanas. O empreendedorismo, que sempre está presente na live Papo de 30. Vamos receber aqui um empreendedor que está sempre, como todo brasileiro, empreendedor, tentando buscar o seu caminho, né, diante desse momento difícil, né? E, como tema central, vamos falar sobre a importância da entrevista pessoal, como esse momento é fundamental para que todos nós possamos alcançar um emprego. Mandamos nosso currículo e, no meio do caminho, recebemos uma boa notícia. Fomos chamados para a entrevista de emprego. E agora, o que fazer? Esses são os dois temas que vamos abordar na live de hoje. Então, eu convido você a assistir a live até o final e pegar essas dicas com os nossos especialistas. E começando a Papo de 30, já começamos sempre para um momento bem bacana, um momento empreendedor, aquele momento que já ficou tradicional aqui na live Papo de 30. E nesse momento de pandemia, nós tivemos momentos difíceis para todos os empresários. E o empreendedor, claro, ele ficou no meio, né, do momento difícil de isolamento social, baixa no consumo. Bem, convidamos, e o empreendedor aceitou para participar do Papo de 30, Jonathan Martins. Jonathan, seja muito bem-vindo à live Papo de 30. Jonathan. Obrigado, professor. Boa noite, boa noite. Boa noite, pessoal. Tudo bem? E aí, professor? Tudo bem, Jonathan. Você já vai contar para a gente, já, como é esse momento para o pequeno empreendedor aqui na nossa terra, né, no nosso Brasil. Como é que está sendo esse desafio de empreender, né, aqui nesse momento? Para ajudar nessa conversa, eu vou chamar o meu mestre, meu consultor master da escola de treinamento, o professor José Manuel. José Manuel, boa noite. Mais uma vez, seja muito bem-vindo à live Papo de 30, Manuel. Muito obrigado. É sempre um imenso prazer estar aqui presente para trocarmos algumas ideias. Dentro da nossa principal meta, que é falarmos sobre empreendedorismo, os desafios do empreendedor, acima de tudo. E neste país é muito difícil ser empreendedor. Então, cada empreendedor neste país é um herói que nós temos que aplaudir e apoiar. É um prazer estar aqui com o Jonathan. Exatamente, Manuel. Você falou duas palavras básicas: aplaudir e apoiar, porque ser empreendedor é algo bastante desafiador. E trazendo, né, no momento empreendedor de hoje, o Jonathan, que ele trabalha num segmento que, para muitos, foi um segmento que ficou à margem dos problemas, o segmento de alimentação. Mas parece que não é bem assim, não. Manuel, toca aí o barco com o Jonathan, Manuel. Manuel? Alô? Manuel? Eu acho que todo mundo, deixa eu ver se está todo mundo de volta aqui. Só um minutinho. Manuel. Tá chegando o Manuel. Só um minutinho, pessoal. Só um minutinho, pessoal. Jonathan, você está me ouvindo? Jonathan, você está me ouvindo? Tô sim. Beleza, o Manuel está se conectando aí de volta. Jonathan, conta para mim duas coisas. Primeiro,
como foi a sua ideia de entrar no segmento que você entrou e como é que é o teu negócio, Jonathan? Olha, na verdade, ele foi meu primeiro emprego, entendeu? Ele foi meu primeiro emprego, entrei, trabalhei, gostei, entendeu? E tô até hoje aí seguindo em frente, entendeu? E meu negócio cara, me travei aqui, travei. Pode repetir a pergunta? Oi, Jonathan. A nossa conexão hoje não está ajudando muito. Deixa eu ver aqui. O Manuel já está de volta. Deixa eu ver o que o Manuel. Você está me ouvindo agora, Jonathan? Estou de volta. Está me ouvindo, Jonathan? Agora eu estou. Tá. Então, o que eu te perguntei? O que te levou a entrar nesse segmento? Que você falasse, apresentando para o pessoal, qual é o seu empreendimento? O que você empreende? Como é que você começou? Né? O que te levou a ser empreendedor? E o que é o teu negócio, Jonathan? Professor? Tá me ouvindo? Professor? Tá me ouvindo, Jonathan? Não está, né, Manel? Não está ouvindo. Jonathan, não. eu vou te dar um conselho. Vou te pedir, então, o seguinte. Se desconecta e conecta de novo. Eu não estou ouvindo, não faz nada. Tá. Manuel, não tem jeito. Vamos esperar, então, que o pessoal consiga se reconectar. Manuel, fala um pouquinho para mim, pela tua experiência do Sebrae. Quais são os principais desafios de empreendedores de pequeno porte como o Jonathan, Manuel? Tem vários aspectos. Um dos grandes problemas é uma questão cultural. No Brasil, eu sempre defendi a ideia que não existe aquela natureza empreendedora. Existe o empreendedor, acima de tudo, por necessidade. Isso é um facto concreto. Além disso, há uma coisa muito interessante neste país. É um país, por algumas razões que eu desconheço e não consigo explicar, talvez antropológicas, é um povo extremamente criativo. Eu só lamento que não existam oportunidades para aproveitar essa criatividade. O Jonathan acho que voltou. Vê se ele está ouvindo. Jonathan, está ouvindo? Professor? Ele acho Está que voltou. ouvindo, Jonathan? Professor? Sim, você está me ouvindo? Creio que não. Ele está com conexão, Manel. Toca o barco por enquanto aí, Manel. Então, a questão empreendedora está muito ligada à questão cultural. Exatamente. Por isso é que eu sempre defendi aqui no Brasil a importância do indivíduo ter essa formação empreendedora. Portanto, se a questão do empreendedorismo, o espírito empreendedor é inato ou não, eu defendo que há pessoas que nascem com esse espírito, mas esse espírito pode ser criado num sistema educacional que apoie isso. Há outra coisa que é muito importante, é a diferença entre ser administrador e ser empreendedor. Isso também é uma coisa fundamental. Empreendedor, o indivíduo faz um curso, aprende as técnicas. Ser empreendedor tem que ter um certo e determinado espírito. O Jonathan, sem dúvida nenhuma, pelo aquilo que eu conheço dele e pela história dele, ele é um indivíduo que nasceu numa família de empreendedores. A mãe dele já tinha alguma pretensão a isso, já tinha algum comércio, e ele, simplesmente trabalhando com a mãe, ele gostou e ele tem espírito empreendedor. Isso é muito importante. Claro, talvez ele tenha que... Alô? Acho que ele já está presente. Está ouvindo? Está ouvindo agora, Jonathan? Tá um pouco... Agora estou. Ah, que bom. Não está mais. Estava até a internet o derrubar. O pequeno empreendedor nesse país não pode contar com uma internet satisfatória, presidente. Mas ele não desiste, ele está chegando, ele é lutador. Ele vai chegar de novo. Vai tocando aí. A gente está lutando contra, mas pode fazer algumas perguntas a ele que a gente vai tentar, de alguma maneira, ouvir o que ele nos tem a dizer e a gente complementa. Até por aquilo que nós conhecemos, por aquilo que a gente conhece. A gente remarca com ele.
remarca de novo, não tem problema. Ele está lutando, ele é um empreendedor de pequeno porte, está lutando, a gente vai abrir espaço para ele. Se não conseguir hoje, a gente volta outro dia, não tem problema. Não, o cara é lutador. Nós estamos lutando contra a internet. Pá. Vamos lá, a gente não vai desistir, Jonathan. Está ouvindo a gente agora? Não está ouvindo. Paciência. Não vai dar. Não vai dar. Mas se ele conseguir... Ó, tá? Em contrapartida, a internet ela vai brincando com a gente. Ela vai liberar um de cada vez. Né? Chegou o Jonathan, não queria liberar a Cleide, e a Cleide chegou. Bom, pessoal, meus colegas da Papo de 30, deixa eu passar então. O Jonathan, ele é um empreendedor de pequeno porte, está tentando chegar agora de novo, vai chegar agora, vamos ver se ele vai chegar, não está conseguindo. E ele está lutando, ele está no seu local de trabalho para tocar a sua temática, né? A gente vai tentar ver se ele volta. Se ele não voltar, a gente vai tocar o segundo round aqui com a Cleide. O Jonathan é um empreendedor do segmento de alimentação. Ele fica aqui no Rio de Janeiro, ali no bairro entre Vista Alegre e Vila da Penha, se eu não me engano, que ele tinha passado para a gente. Então, se ele conseguir chegar, a gente passa o recado dele também. Enquanto isso, Manuel, vamos lá, vamos tocar o barco aqui, é Papo de 30, vai direto ao assunto, não perde tempo. Cleide Almeida, tá ouvindo bem a gente, Cleide? Agora estou ouvindo bem. Na verdade, eu estava ouvindo, né? Ouvindo e vendo vocês o tempo todo. Vocês não conseguia desbloquear. Agora vem o Jonathan aí, eu acho. Mas ele está tentando, mas não está conseguindo. Manuel, vamos entrar então com a Cleide e em seguida o Jonathan chegando, ele volta e entra com a gente, tá bom? Pessoal, então vamos lá. A gente vai agora para a entrevista principal e em breve conseguindo voltar com o Jonathan. Jonathan, já está ouvindo? Não está. Quando ele conseguir voltar, a gente volta com ele. Jonathan, eu vou tocar aqui com a Cleide e o Manuel e depois você chegando, você participa. Cleide Almeida, deixa eu te fazer uma pergunta estilo Papo de 30. Quer dizer que a entrevista é algo fundamental para se conseguir um sucesso no processo seletivo? Boa tarde, pessoal. Boa tarde, professores. Eu quero dizer primeiro que eu estou muito agradecida. Demorei um pouquinho, mas cheguei, né? Essas coisas de internet que a gente acha que já aprendeu alguma coisa e cada dia tem uma coisa nova, né? Então, estou muito feliz de estar aqui de novo com vocês. Obrigada pelo convite, tá ok? Então, vamos bem rapidinho, né? Já que a gente está bem atrasado, a entrevista é uma das partes mais importantes, sim. Muitos candidatos conseguem uma vaga, às vezes ele nem é o melhor candidato, ele tem currículos parecidos com outros candidatos, mas eu costumo dizer para os candidatos, olha, é a hora de você vender o seu peixe. Se você não souber vender o seu peixe, às vezes você é o melhor candidato, mais capacitado, com algumas qualificações até melhor que outros, e você fica para trás. A entrevista de emprego é uma parte muito importante, sim, do processo seletivo. Bacana. Então, a gente vai entrar nesse bate-papo agora. Nesse primeiro momento, deixa eu só dar os recados iniciais ainda da Papo de 30, agradecendo lá nos bastidores o meu amigo Fernando Fraga, está lá interagindo com vocês, já dando o ok aqui para a gente. Fernando, obrigado pela parceria e toca o barco aí nos bastidores com a galera. Manuel, vamos lá então direto ao assunto. Vamos trabalhar então com a Cleide dentro da temática. Manuel, toca o barco com a Cleide aí, por favor. Ok, Cleide, muito boa noite. É um imenso prazer ter a sua presença aqui no nosso Papo de 30 para falarmos pouco sobre uma parte que eu considero, como você confirmou já, extremamente importante num processo de admissão de funcionários. Ela não é importante somente para o candidato, é importante para a empresa, porque é uma altura dela estar olhos nos olhos com o candidato. Mesmo numa época de pandemia, uma época em que a questão eletrónica está muito presente, há sempre um momento que o candidato tem que enfrentar olho no olho o entrevistador. E isso é muito complicado para o candidato, sem dúvida nenhuma, por diversas razões. Dentro dessa ideia, quais são os problemas que você mais frequentemente encontra nos candidatos durante uma entrevista? Olha, o maior dos problemas que eu encontro,
O nervosismo se perdoa, não ter um currículo completamente de acordo com a vaga que você busca. Às vezes você consegue perdoar, porque você consegue encaixar o candidato em outras situações, mas um dos maiores problemas é não se preparar para a entrevista, é não conhecer a empresa, é não saber o que vai dizer, é não saber o que você faz, porque eu costumo dizer, a pessoa que diz, eu faço tudo, ela não faz nada, porque ela não sabe descrever, é até uma pessoa multitarefas mesmo, consegue trabalhar com muita pressão, é um bom executor de tarefas, mas na hora da entrevista, ele não conseguir descrever o que ele faz. Eu sempre falo para as pessoas a quem eu aconselho, se prepare para as entrevistas da empresa, do emprego, onde você for procurar. Saiba o que você sabe fazer, saiba descrever o que você sabe fazer. Ainda que com nervoso, ainda que vá gaguejar em algumas vezes, ainda que vá parar, mas você precisa saber o que exatamente você faz. Você precisa saber qual é o seu currículo, quais são as suas qualificações. Procure entender um pouco da empresa. O maior dos problemas que eu encontro são as pessoas não se prepararem para o processo seletivo, não se prepararem para esse momento. Ela fica tão ansiosa com a roupa, o que vai vestir, o currículo que ela vai ter, e então, se ela encontrar umas 3 ou 4 pessoas na sala de espera, pronto. Então, se ela não estiver preparada com o que sabe fazer, se descrever, se vender, como eu falei anteriormente, vender o seu peixe, ela se sai muito mal. E depois acontece muitos casos assim, poxa, eu poderia ter dito aquilo. Então, eu sempre falo, se prepare, fale para o espelho, comente com ele, converse com ele, até que aquilo vire uma coisa fácil de dizer na hora que estiver na frente de um entrevistador. Cleide, você tocou num aspecto muito importante que ao longo da minha carreira profissional eu presenciei com muita frequência. A dificuldade das pessoas se expressarem, a falta de fluência verbal. Eu tive pessoas que no final de um curso tinham que se apresentar e as pessoas até choravam. Houve alunas que até choravam, não se conseguiam apresentar. Porque, repara bem, a pessoa quando está numa entrevista, a gente é normal estar nervoso. E ela tem a percepção que está sempre sendo julgada pelo entrevistador. Isso é um facto concreto. Agora, o problema da fluência verbal, isso é muito complicado. E aí há outro fator que atrapalha, a timidez das pessoas. As pessoas têm muita dificuldade de ter um raciocínio lógico. Você aconselharia as pessoas a fazerem um curso de oratória? Olha, eu aconselho a fazer qualquer curso que vá te acrescentar uma capacitação melhor, a algo mais. Um curso de oratória, claro, ele vai te dar palavras, ele vai te dar vai te dar algumas técnicas, por exemplo, para que não aconteça isso agora que aconteceu comigo. Você vai gaguejar um pouco, mas no nervosismo é normal isso acontecer. Um curso de oratória, eu aconselho, sim, mas eu não vejo como única coisa que vai te ajudar no processo seletivo. O que acontece muito, o problema da fluência verbal, é a falta de leitura. Hoje, os jovens, principalmente, estão muito olhando para dentro. Você manda uma mensagem, e os jovens usam isso muito facilmente, as redes sociais, e eles se comunicam, escrevem textos, falam eu te amo, e são textos enormes escritos na internet. Quando chega frente a frente com a pessoa, não sabe falar. Então, a falta de leitura, a falta de conversa, eu acho que hoje as pessoas, não somente por causa do isolamento, né, do afastamento agora social, que é necessário, mas antes disso mesmo, as pessoas estão muito sozinhas. Elas chegam, se você vê numa mesa, até mesmo entre familiares, as pessoas estão todas com o celular na mão, e não existe mais um diálogo, não existe mais uma conversa. Quando se olha, parece que aquela pessoa que eu conheço tanto e que eu mando, oi, beijinho, eu comento foto daquela pessoa, eu falo com aquela pessoa no WhatsApp, eu falo no Facebook, eu falo em outras redes, mas pessoalmente parece que eu não sei o que dizer. A falta de leitura é um problema, a falta de interpretação, e eu falo muito isso porque a gente envia, às vezes, textos para as pessoas que é extremamente explicado o processo seletivo, e as pessoas me perguntam coisas que estão escritas naquele processo todo. Então, às vezes, você leu exatamente o que a gente te mandou? Não, eu li tudo, mas não entendeu. A falta de leitura hoje, apesar das pessoas viverem com... O som acabou. Tá travando um pouquinho, Cleide. Vê se tá legal. O celular na mão, elas dificilmente acontece muito grande.
Ok? Cleide. Cleide, vê se Tá tá me legal ouvindo? agora. Vê se tá voltando. Tá, voltou. Eu tô te Pode ouvindo. tocar. Pode concluir. Tá legal. Pois, Essa internet de hoje não tá Não, legal com a vamos gente, embora. né? Nós somos empreendedores. Pode tocar. Mas acho que foi. Foi, continua. Acho Pode que deu para falar. ouvir, acho que deu para entender. Eu deu não para sei até entender onde vocês perfeitamente. me ouviram. Não, deu para entender perfeitamente o seu raciocínio lógico, muito, extremamente Aham. concreto, mas eu reparo bem, você tocou num aspecto muito interessante, que aí começa-se a analisar a questão da estrutura do ensino. A estrutura do ensino, infelizmente, está criando uma gama de pessoas que não têm o hábito de leitura. E não tendo o hábito de leitura, têm dificuldade em interpretar textos. E interpretar textos é fundamental e o hábito de leitura é fundamental para que possam redigir. Isso surge muito frequentemente no processo de seleção. Mas você tocou num aspecto muito importante, que é aquilo que eu sempre me debati com muita frequência, entre a diferença entre ter instrução e ter cultura. Repare bem, dentro do nosso sistema socioeconómico, o nível de instrução ele está aumentando pouco, não o suficiente para manter uma economia em termos de avanço do PIB. Não está avançando. Hoje as empresas têm muita dificuldade de encontrar trabalhadores aptos para desempenharem certas e determinadas funções. Isso é um facto, porque o sistema de ensino não está preparando adequadamente para o mercado de trabalho. Mas há outra variável muito importante, que é uma distinção entre instrução e cultura. O nível cultural é muito baixo, porque o indivíduo pode não ter instrução, mas pode ter cultura, através da leitura, da discussão, da troca de ideias. E isso é muito importante. E não há o hábito de ler. O que é que você acha? Como conviver com o nível de instrução relativamente aumentando pouco e o nível de cultura extremamente baixo, com muita dificuldade? É muito difícil, realmente. Como o senhor falou, o ensino no Brasil ele está altamente deficitário. Não se preocupa, existe uma geração sendo formada e saindo das universidades até que se formaram no Ctrl-C, Ctrl-V. A internet, eu falo hoje em dia, a pessoa tem muita informação, mas ela tem pouca instrução, ela tem pouco conhecimento. Ela copia e cola um texto e vai levando a vida e chega até se formar. Não há uma busca, eu costumo dizer, no meu tempo a gente tinha que abrir o livro, ler o livro e procurar os textos que melhor se adequasse. Hoje você procura por uma palavra-chave e ele já te dá aquele texto. E o texto sem contexto, ele causa uma grande confusão. Então, a falta de cultura, não existe pessoa... Cultura todo mundo tem. Todo mundo existe cultura. Cada um tem a sua cultura, cada país tem a sua cultura. O que nós precisamos hoje é ter uma troca de culturas. O Brasil mesmo é um país multicultural. Eu falo com uma pessoa no Rio Grande do Sul e eu falo com uma pessoa no Amapá, você vai ver pessoas no mesmo país falando de coisas totalmente diferentes. O importante é eu querer conhecer outras culturas. É importante. Quando um jovem, por exemplo, vai para um processo seletivo, ou um adulto, e ele tem conhecimentos de outras áreas, de outros países, de outras pessoas, isso acrescenta muito. Isso, às vezes, tapa alguns buracos que talvez ele não tenha no currículo. Mas ele vai apresentar uma conversa, ele vai ter um diálogo, ele soube ler sobre o país tal, ele soube ler sobre um processo político tal, ele soube conhecer. Então, conhecer outras culturas pode te ajudar muito na hora da entrevista, no caso, nós estamos falando da entrevista de emprego. Pode te acrescentar muito. É diferente você... E logo se destaca a pessoa que chega para conversar com você e tem argumentos. E, às vezes, ela te envolve e te leva por outros caminhos e sabe falar tão bem, digerir tão bem uma conversa, gerir tão bem uma conversa, que ela vai estar com alguns buracos técnicos que o currículo dela não tem, mas por causa do conhecimento de outras culturas, que não existe essa preocupação na grande maioria das pessoas, por causa desse conhecimento ela se sai bem. É preciso ler, é preciso entender que outras pessoas estão ao nosso redor, nós não estamos sozinhos no planeta, e é muito legal a gente conhecer o que outras pessoas fazem. De novo, a gente volta lá para o isolamento social, que a pessoa tem, hoje em dia, o jovem principalmente, e até os adultos também, ele tem ele e o celular, e o mundo não é só isso. Apesar do celular ter o mundo lá dentro,
o mundo não é isso somente. E até que ponto as empresas, dentro da sua estrutura e da sua função social, a empresa pode contribuir para esse aumento da informação ou da cultura, como você queira chamar, para que o funcionário possa evoluir mesmo dentro da empresa? Eu não entendi o começo da pergunta. Até que ponto? Até que ponto as empresas, dentro da sua função social, podem contribuir para que, após a admissão do funcionário, ele consiga evoluir na carreira, não só através de treinamento, mas também com o aumento da sua cultura. Sim, vou trazer agora a brasa para o meu peixe. É isso que fala? Eu não sou muito boa de ditados, mas eu vou trazer a brasa para a minha sardinha, talvez seja isso. O que nós fazemos lá? A empresa, ela tem uma... A empresa onde eu trabalho, onde eu faço a gestão de recursos humanos, nós temos biblioteca. E nós incentivamos semanalmente distribuição de livros, incentivamos semanalmente, a gente starta alguns e-mails e fala, nós temos esse tema, nós temos o livro tal, procure, incentive. A gente tem no quadro de gestão de pessoas, a gente tem lá lançamento do livro, que a pessoa pode pegar para ler ali na hora do lanche, do intervalo, do descanso, e ela pode até levar para casa como se fosse uma biblioteca pública, e ela levar aquele livro, e a gente também faz trocas de livros. A gente também tem o Momento Leitura, que é onde a gente senta e as pessoas contam histórias, sabe aquela história do contador de histórias? Então, a gente está envolvendo esse projeto também de ler, e para que as pessoas, complete a leitura do outro. Nesse momento, a gente está fazendo isso, desenvolvendo bibliotecas em a empresa onde eu trabalho, ela tem uma matriz e tem uma filial, tem várias filiais. E em todas as nossas filiais, os colaboradores têm acesso a essa biblioteca. Manuel? Sim. Manuel, deixa eu tocar um pouquinho o barco com a galera que está chegando aqui na Papo de 30, tá bom? Deixa eu chamar, então, a galera, então. Pessoal, muito prazer, quem está vindo pela primeira vez na Papo de 30, ela acontece ao vivo, todas as quintas-feiras, às 18 horas. Então, eu tenho aqui, gosto de registrar sempre a presença de todo mundo, né? A Zezé, que é uma seguidora sempre assídua do Papo de 30. Zezé, muito obrigado pela sua presença sempre. Muito obrigado. Boa noite, Zezé. A Michele Cruz. Michele, seja muito bem-vinda à live Papo de 30. Espero que você goste e indique ela para os seus contatos, Michele. Seja muito bem-vinda. Tenho aqui também, gosto de registrar também aqui, Mariângela Camilo. Mariângela, nós que interagimos via rede social, seja muito bem-vinda também. Prazer em ter você aqui agora também na live Papo de 30. Espero que você goste e possa interagir também e compartilhar junto aos seus contatos. Vou registrar sempre um amigo que a gente não esquece, né, Manuel? Relógio da vovó tocando. Mas, Manuel, a direção já me autorizou, por conta dos problemas técnicos, a gente prorrogar um pouquinho, tá bom? Combinado. Mauro Raposo, sempre muito bem-vindo, Mauro. Obrigado pela tua presença de sempre. Daiane Cruz, seja muito bem-vinda à live Papo de 30. Rosane Meneghelli, que na semana que vem vai estar aqui no Momento Empreendedor. Não percam a Rosane Meneghelli aqui no Momento Empreendedor da próxima quinta-feira. Né? Deixa eu registrar aqui, né? A Regina registrando aí. O Jonathan não foi embora, Regina. O Jonathan vai voltar já já, né? Se a gente conseguir conectar com ele no finalzinho da live de novo, né? Dando os parabéns aí ao Jonathan, né? Deixa eu ver mais alguém aqui registrando. Mais uma pessoa, deixa eu ver aqui. Maristela, seja muito bem-vindo à live Papo de 30. Espero que você goste e esteja presente em outras lives. Uma amiga super especial. Deixa eu ver se eu consigo mostrar ela aqui. Elisete Barroso, né? Verdade, as pessoas não querem ler. A leitura é super importante. Elisete Barroso, uma colega nossa com seu lindo projeto Confabulando. Quem ainda não conhece, procura lá Elisete Barroso no Facebook, né? Deixa eu ver, Manuel, se tem mais algum registro. Deixa eu ver. Rafael Pacheco, Pachekovski.
logo, logo vai estar aqui com a gente. É só questão de agenda para o Rafael Pacheco, já foi convidado, e logo, logo que tiver agenda vai estar aqui com a gente, né? Eu que agradeço, parabéns aí pelo teu projeto, Pacheco. Logo, logo eu quero ver esse projeto aqui na Papo de 30, como eu já te passei. Manuel, toca o barco então aí com a Cleide, e logo, logo a gente volta aí de novo, né? Com a Cleide, com e o Jonathan no final. Pode tocar aí, por favor. Ok. Obrigado pela oportunidade de eu fazer uma colocação para a Cleide, que eu hoje considero muito importante. Repara bem, Cleide, quando nós olhamos para um candidato, nós olhamos sempre com duas vertentes, o seu aspecto técnico e o seu aspecto comportamental. Eu considero que o aspecto técnico até pode ser melhorado através de treino. O aspecto comportamental é muito mais complicado. Eu costumo dizer na vida que ninguém muda ninguém se a pessoa não estiver interessada em mudar e não acreditar que pode mudar. Eu queria saber de você qual a importância dessas duas variáveis quando você está fazendo um recrutamento de alguém e uma seleção. Qual o peso dessas duas variáveis? A questão técnica e a questão comportamental. Deu para ouvir, Cleide? Espera aí, Ela está mexendo Cleide, os lábios, acho. Tá sem som. Vê se teu som volta, Cleide. Eu ouvi pela metade, mas acho que eu entendi. A questão técnica e a questão comportamental. Não, tô ouvindo. Essas duas variáveis. Eu estou ouvindo. Sim. Eu Eu coloquei estou ouvindo. que quando nós analisamos... Alô? Está me ouvindo? Pode falar, Cleide. Está me ouvindo? Ah, Tô. tá ok. Está me ouvindo? Até perde o fio da meada. A questão comportamental. Eu vou voltar a dizer lá no comecinho. Se você tem um bom comportamento, se você construiu uma carreira, se você é uma pessoa que leva uma vida profissional, que possa contar, eu sempre falo isso, uma vida profissional que você possa contar com orgulho, isso certamente vai te destacar na hora da entrevista de emprego. Isso certamente vai te destacar entre os outros candidatos. Acontece muito de candidatos que serem muito bons, tecnicamente falando, mas no comportamento. Ele não construiu uma carreira de compromisso. É aquela pessoa que você analisa o currículo dela e ela não para em lugar nenhum, por exemplo. A gente fala isso, não para em lugar nenhum. Frequentemente, ela não se adapta às empresas. E é claro que o recrutador ele vai buscar o porquê que ele não para em lugar nenhum. É claro que se você sai de uma empresa porque você vai para uma outra proposta, acontece casos assim, mas acontece aquela pessoa que numa dinâmica, numa entrevista, o comportamento dela pesa muito negativamente frente ao recrutador e frente aos demais candidatos. E a gente enxerga que, às vezes, uma pessoa com um comportamento muito bom, com uma índole muito boa, que tem uma carreira que talvez não tenha tido tanta técnica desenvolvida, mas que a gente enxerga nela eu prefiro, às vezes, trabalhar com pessoas que você possa trazer para trabalhar contigo, para desenvolver contigo. Como a empresa onde eu estou, ela tem um processo de desenvolvimento de pessoas, eu posso trazer para trabalhar comigo uma pessoa sem experiência, mas eu posso trazer comigo uma pessoa com mau comportamento. Eu posso trazer para trabalhar comigo uma pessoa que tem um currículo muito bom, e não tem experiência, tem uma formação, tem cursos, mas nunca teve experiência, mas uma pessoa que tem muitos cursos, já trabalhou em grandes empresas e não tem um bom comportamento. Hoje, está muito falado isso, e não é clichê falar que o comportamento é que demite a pessoa. Até você sempre trabalha. A técnica você pode sempre melhorar, porque quem estiver aberto a aprender, vai aprender. Agora, mudar as pessoas, como o professor falou, é muito difícil se a pessoa não tiver vontade, não quiser e não entender que ela precisa mudar. E acontece, professor, que isso eu poderia ir com pessoas de mais idade, mas não. Eu encontro jovens que não têm um comportamento construído, mas vou falar, mas eu não tenho experiência, não. É o comportamento. E a gente identifica que é o comportamento. Jovens que na entrevista de emprego e numa dinâmica que vai despertar e vai mostrar quais são as habilidades técnicas e comportamentais daquela pessoa, ela vai para o entrevistador, para o recrutador, o que eu quero para a minha empresa? Será que essa pessoa vai se adequar? Será que essa pessoa vai se enquadrar? Porque cada vez que você muda de uma empresa, embora que você seja muito outra,
se adequar à cultura daquela nova empresa. E tem pessoas que você identifica que ela não tem uma boa adequação a diversos tipos de culturas de empresa, de culturas diferentes de empresa. Então, o comportamento ainda é o que faz a diferença. O currículo, ele pode ser bom, a pessoa pode não ter, o currículo é bom, a pessoa pode não ter experiência, mas ela pode ser contratada pelo comportamento. E, ao contrário, também acontece. Ela pode ter um currículo muito bom, ter trabalhado em lugares, e ela pode ser recusada numa entrevista de emprego por causa do comportamento. Sem dúvida. Aí entra a questão das relações interpessoais, a capacidade do indivíduo se relacionar e aceitar as diferenças que existem, respeitar essas diferenças. Isso é fundamental. Eu elogio muito aquelas empresas que têm um setor de RH, ou seja, de gestão de pessoas, muito bem montado, em que muitas vezes dão preferência a quem não tem experiência, mas que tenha aptidão. Isso é muito importante. Dar oportunidade ao indivíduo que quer. Porque muitas vezes, quando a gente recruta, e você sabe melhor do que eu, que trabalha nessa área, alguém com experiência, ela traz a experiência, mas também traz os vícios para dentro da empresa. Isso seria um limitador. Eu não sei qual é a política da empresa que você trabalha, independentemente da política da empresa para a qual você trabalha, há você, Cleide, como profissional. Muitas vezes a gente dizemos que eu pessoalmente prefiro dar a oportunidade a quem está dentro da empresa do recrutamento externo. Porque uma pessoa quando entra dentro da empresa, o candidato, ele tem que ter a percepção que a empresa vai lhe dar a oportunidade. Repara bem, uma coisa é dar a oportunidade, outra coisa é ele aproveitar a oportunidade. O que é que você acha disso? Eu tenho que dar a oportunidade. Se ele aproveita ou não, já é problema dele. Exatamente. A gente sempre trabalha lá na empresa, eu fico feliz de isso, que a gente desenvolve programas de desenvolvimento humano, de dar a primeira oportunidade para quem está dentro. A gente faz sempre primeiro o processo seletivo interno. Infelizmente, às vezes a gente não encontra uma pessoa que possa, porque ela não se preparou, porque ela não estava pronta para aquele momento. É claro que eu não vou ser hipócrita e falar assim, eu não posso contratar para uma área mais técnica uma pessoa somente pelo comportamento. Ela é tão legal, mas ela não conhece algumas áreas que são necessárias conhecer. E claro que eu não vou contratar um advogado que não tem a formação de advogado, que não tem uma gestora de recursos humanos, vem cá para ser gestor só porque é legal. Não pode ser assim. Precisa ter o conhecimento técnico, claro, precisa ter uma experiência. Mas entre uma pessoa que tem uma boa adequação à cultura da empresa e uma pessoa que não tem, e isso fica claro no processo seletivo, porque a gente consegue identificar com perguntas e vistas, e tem pessoas que na hora não sabem descrever, e eu falo sempre muito isso, eu vou bater na tecla, construa uma carreira que você possa contar. Porque o desemprego aconteceu para muita gente, nem todo mundo que foi desempregado ou foi dispensado era porque era ruim, é porque é um mau funcionário. Mas se ele for verdadeiro, e se foi realmente um momento de pandemia, e se foi realmente um problema na empresa, passa por uma crise, não só agora na pandemia, já vem há alguns anos, se for isso, vai ficar identificado, ele vai saber contar e vai explicar naturalmente como aconteceu isso. Agora, se foi outra coisa, se foi uma falta de adequação aos lugares, aquela pessoa, como eu falei, que não se adequa a ninguém, ou que vem cheia de vícios, porque eu sou o bambambam, e agora eu tenho todas as técnicas do mundo, e eu vou entrar numa empresa, e eu vou arrombar a porta e dizer que agora só quem tem razão aqui dentro sou eu. Não pode ser assim. Eu tenho que entender que lá dentro estão pessoas que construíram a empresa que hoje eu estou tentando entrar. Então, eu chegar com o canudo na mão, achando que eu sou o melhor de todos, e todo mundo que está lá não sabe de nada, é muita hipocrisia, nem sei a palavra que eu dou agora, é se achar demais, vamos dizer assim. Então, eu preciso me adequar, e eu sempre entrando, mas você precisa saber o que eu tenho para te mostrar aqui de dentro da empresa. Eu que vou te ensinar quem é a empresa que você está entrando. Então, o aspecto comportamental, ele sempre vai valer muito. Eu vou repetir, às vezes eu... Cleide? Travou? Não, travou. Cleide, se estiver me ouvindo? Só repetir. Não. Tá.
Cleide, enquanto você conecta aí, Manuel, Cleide, eu vou aproveitar passar, estamos entrando já próxima reta final, mesmo com a prorrogação, Manel. Deixa eu passar meus recadinhos Dá enquanto a Cleide está se conectando de novo. preferências Tá a bom, pessoas que... Cleide, vícios. deixa eu só... Claro que para Cleide, cargos mais... Está me ouvindo? Está me ouvindo? Você está me ouvindo? Eu acho que está travando. Deixa eu complementar com os recados antes da gente ir para a reta final. Tá, então só um minutinho, por gentileza, Cleide. Tá, eu estou, o Ricardo está pedindo um minuto. Só um minutinho, Cleide. Pessoal, a gente está chegando agora na reta final. Hoje foi mais um dia de alguns problemas de conexão, mas eu não queria de deixar alguns recados importantes para vocês. Uma delas é que a gente, da Escola de Treinamento, durante muitos anos, fizemos, como todo mundo, fizemos eventos presenciais. Foram eventos no Hotel Mercury, eventos no Centro Rio de Janeiro, foram treinamentos, palestras em escolas e, claro, nós estamos sentindo saudade e os nossos alunos, ex-alunos, parceiros, estamos sentindo saudade também. Pensando nisso, a gente vai lançar o nosso primeiro curso totalmente online, né? A gente já estava trabalhando no projeto de híbrido por conta de alguns alunos requererem a parcialidade, por conta de dificuldade de agenda. Mas, diante do momento, e a gente está com nossos projetos para voltarem no presencial a partir de março do ano que vem, enquanto isso, estamos lançando o nosso primeiro curso online. Então, gostaria a todos que já conhecem a Papo de 30, que, caso se interessem, nós vamos ter o primeiro curso online da escola, já tivemos alguns presenciais, de introdução ao empreendedorismo, como iniciar seu próprio negócio. Ele vai ocorrer em 3 sábados, nos dias 3, 10 e 17 de outubro, de 9 às 11 horas, ok? Introdução ao empreendedorismo, com os professores da Escola de Treinamento, um deles, claro, o nosso consultor master José Manuel, nos dias 3, 10 e 17. São 3 sábados. E a gente, como é o nosso primeiro curso online, a gente fez uma condição super especial. Em que sentido? Você pode assistir a nossa primeira aula sem nenhum investimento. Se você gostar da aula, se inscrever com a gente e gostar da aula do dia 3, você ratifica o teu investimento e participa da aula do dia 10, do dia 17, e recebe o seu certificado, ok? Então, divulguem entre os seus contatos. Quem desejar participar do primeiro curso online da Escola de Treinamento de Introdução ao Empreendedorismo, como iniciar seu próprio negócio, nos dias 3, 10 e 17 de outubro, basta fazer contato com a gente. contato@escoladetreinamento.com.br, dizer que está interessado em fazer o curso e nós vamos mandar as informações para você. É um curso fechado, com vagas limitadas, mas você vai poder fazer esse contato e a gente vai mandar o link para você participar desse primeiro encontro, já para saber se vai gostar ou não. Ok, pessoal? Então, só um minutinho, deixa eu organizar, se eu consigo... organizei a câmera de novo, deixa eu voltar aqui, só para terminar o recado. Então, participem com a gente no primeiro curso online de introdução ao empreendedorismo da Escola de Treinamento, com o professor José Manuel e outros professores. Para isso, basta entrar em contato com a Escola de Treinamento. Manuel, vamos voltar aí para você tocar a reta final e eu vou tentar já trazer aqui o nosso amigo Jonathan. Pode ir tocando aí com a Cleide, Manuel. Ok, vou só fazer... Alô? Pode falar, Manuel. Vou falar para a Cleide. Vou-me despedir da Cleide pelo prazer que tive de estar aqui com ela. Agora voltou Cleide, está me ouvindo? Ele voltou. Bem atrasado. Com vozes cruzadas. Não. Fala, Ricardo. Melhorou agora. Pode ir, Manuel. Melhorou. Cleide, está me ouvindo? Estou ouvindo. Estou. Está me ouvindo? Ok, Cleide, eu vou me despedir de você. Foi um imenso prazer ter você aqui presente para um assunto extremamente complicado e isso mereceria
uma tarde inteira se falar somente a questão da entrevista. É muito importante. Eu só queria fazer uma colocação que normalmente não acontece e que eu gostaria de saber se você tem encontrado nas suas entrevistas. Você que frequentemente encontra candidatos que façam perguntas a você sobre a empresa? Dificilmente, quase nunca. Exatamente. Lembra quando eu falei no começo? Lembra que eu falei no começo que as pessoas não se preparam para a entrevista de emprego? Eles Exatamente. não se preparam, eles vão para uma guilhotina sem palavras, sem saber o que perguntar, sem saber o que falar. A grande maioria não pergunta nada. Exatamente, não sabe nem pergunta. Em contrapartida, por outro lado, eu defendo e sempre defendi que o entrevistador deve colocar abertamente para o candidato aquilo que ele vai encontrar dentro da empresa. Ele deve ser esclarecido, até para não ter surpresas. Uma das coisas que eu acho muito oportuno o entrevistador colocar para o candidato, se ele vai ser admitido, são como ele vai ser avaliado. Porque ninguém gosta de ser avaliado. Então, a avaliação quase parece que é uma punição para o funcionário. Você sabe tão bem como eu isso. Então, é importante ele ter a percepção que ele vai ser avaliado. E avaliar não é uma questão pessoal, é uma questão da própria estrutura da empresa. Nós todos somos avaliados de alguma forma. Sim. Não ouviu, Cleiton? Ouvi. Só para completar, eu acho que não foi uma pergunta, né? O senhor fez uma colocação. Com o programa de desenvolvimento que nós estamos fazendo dentro da empresa, eu gosto de colocar bem claro quais são os processos que ele vai passar. A seletiva eu explico primeira, segunda e terceira etapa. Eu explico o que pode acontecer. Eu gosto também, professor, de sempre colocar para as pessoas, primeiro a gente faz aquela triagem com grande número, vai diminuindo a funilando, e realmente por 3 etapas. E eu gosto de colocar para as pessoas no final da entrevista, no final daquele primeiro processo, que as pessoas não saiam de lá tão abatidas. E às vezes eu dou algumas dicas. Olha, se hoje você não passou aqui, por exemplo, eu gosto de terminar com essa frase: procure entender o que aconteceu, mas também não se mate. Eu brinco para ficar um clima mais ameno, e eu falo, procure entender que a empresa tem um perfil pré-estabelecido, e às vezes a culpa não é sua. Às vezes a empresa quer um perfil que não é o seu, não sirva bem. Você não serve, por enquanto, para esta vaga que eu preciso. Mas você tem força, você pode conseguir. Então, e não tinha aquela palavra de incentivo para que a pessoa não saia dali, porque a gente sabe o quanto é desgastante ficar participando de muitas entrevistas e receber o não. Então, no final, eu costumo colocar essa palavra de incentivo para que a pessoa se prepare. Olha, se não foi dessa vez, mas próximo. E não quer dizer que não seja dessa vez, porque você é ruim também. Até porque eu tenho 2, 3 candidatos bons no final da etapa e eu só tenho uma vaga. Então, eu sempre deixo para eles assim, olha, é um processo assim, é até cruel às vezes, porque às vezes você quer ficar com os 2 ou os 3 candidatos. Então, eu falo, às vezes você não vai ficar aqui. E outra coisa que eu faço também é indicar algumas pessoas que eu gosto muito, mas que não coube na empresa, não coube naquela data, e eu indico para outros colegas. Olha, eu fiz um processo seletivo aqui, eu gostei muito de algumas pessoas, e desta vez eu já consegui colocar outras pessoas, não na empresa onde eu estou, mas em outros lugares. E é isso, é uma forma, eu vejo isso como uma posição, como um projeto meu social, como um posicionamento de RH que está olhando lá fora. A gente entende o que está acontecendo, a gente sabe que o processo no país está difícil. Então, o pouquinho que cada um pode fazer, tanto fazendo com que as pessoas se gostem mais e procurem, porque eu já recebi vários feedbacks a respeito disso, que geralmente o processo seletivo ele é muito frio, e cada vez que a pessoa sai de um e ela vai para o outro, mais massacrado ainda. Então, o meu papel é bater em ninguém. Meu papel é preparar o melhor, pegar ali o melhor que eu puder, mas nem todo mundo que sobra é porque é ruim. Então, é preciso que vocês entendam isso. É um perfil estabelecido pela empresa que a gente vai buscar, entende? Sim, professor Manuel. Ok. Manuel, posso trazer uma pergunta aqui dos nossos seguidores? Claro. Já estamos na reta final, mas vou trazer uma perguntinha aqui. Esse rapaz aí, Manuel,
Ele é um rapaz que segue sempre a gente. Inclusive, ele foi o Felizardo na semana passada, foi o ganhador do sorteio do livro do professor Lauro Barilari. Nós já entramos em contato com o Rodrigo, já ajustamos para ele receber no conforto da sua casa o seu brinde merecido da semana passada. Mas ele pergunta aqui, Cleide, como questionar o salário na entrevista? Pode questionar? Não deve questionar? Se for questionar, teria um jeito, uma dica para dar para o Rodrigo, Cleide? Olha, a palavra não seria questionar. Você pode perguntar. É óbvio que você tem que perguntar e a gente, bom, como acontece lá, a gente já apresenta salário, benefícios, tudo que a pessoa vai encontrar dentro da empresa. Questionar não vai adiantar porque a gente não vai mudar a grade de salários por causa de uma pessoa. Mas é necessário que a pessoa tenha um entendimento, inteligência emocional, não sei a palavra, me fugiu agora, que ela pesquise melhor como está o currículo dela no mercado. Porque eu já recebi propostas e algumas vagas a gente trabalha com pretensão salarial, que a pessoa coloca dois extremos, ou ela coloca muito lá em cima, fora do mercado, ou ela coloca muito abaixo. Então, eu sempre dou um conselho, menospreze, mas também não se autovalorize demais, não se exceda, porque existe um salário ali que vai chegar e vai negociar com a pessoa, olha, o salário é tanto, você fez uma proposta tal, mas a empresa tem esse aqui. É barganha. E o interessante é que numa barganha os dois saiam ganhando. A empresa, porque vai ganhar um bom profissional, e o profissional, porque vai ter a chance de entrar e mostrar trabalho. Também porque eu já questionar aquele trabalho e o salário, mas eu nem cheguei, eu nem mostrei nada, tá? Eu posso mostrar, olha, eu vou entrar e eu tenho condições de buscar algo mais no futuro. É possível aqui dentro? E você fica sabendo se a empresa tem cargos e salário de uma maneira muito humilde, não de uma maneira muito autoritária, não de uma maneira muito pedante, não de uma maneira muito arrogante, até porque não cabe no momento. E a gente não vai mudar a grade, toda a salário de uma empresa por causa de uma pessoa. O salário que a gente oferece é aquele. Pode dizer, tá, eu posso começar, gostei daqui, gostei da proposta, gostei dos planos de carreira que vocês desenvolvem, mas a gente pode buscar isso mais para frente. Eu costumo não prometer nada, mas eu falo, todos têm oportunidade de buscar coisas melhores, sim. E aí, entre e faça. Você vai ser visto. Se você estiver entrando numa empresa que desenvolva pessoas, você vai ser visto. Perfeito, Cleide, obrigado. Okay. Manuel, a gente já estourou todos os nossos tempos possíveis. Vou passar meu recado final para você, a Cleide, e vou tentar o Jonathan de novo participarem. Antes disso, professor José Manuel, né, eu vou comentar com o senhor, né, isso estava guardado a 7 chaves, mas eu tenho uma informação de bastidores que eu resolvi compartilhar com os nossos colegas da Papo de 30. O Manuel não me autorizou, mas eu tive uma autorização para falar isso. O professor José Manuel, que é o grande entrevistador da Papo de 30, ele vai sentar do outro lado da mesa. Ele será o próximo entrevistado da live Currículo e Carreira em Entrevista, que ela acontece, quem não conhece ainda, quem quiser conhecer, a live Currículo e Carreira em Entrevista acontece todas as quartas-feiras, às 19 horas. Então, quem já segue aqui nessas 10 edições do Papo de 30, vendo o professor, consultor de empreendedorismo José Manuel entrevistando muita gente bacana, vai ter a oportunidade de ver o professor José Manuel agora ser entrevistado. Para isso, você deve se inscrever em nosso canal do YouTube da parceira da Escola de Treinamento, a base de conteúdo Currículo e Carreira. Então, procure sobre Currículo e Carreira no YouTube, porque essa live de Currículo e Carreira ela é transmitida diretamente no YouTube. Então, próxima quarta-feira, dia 9, dia do administrador, o entrevistado será o professor José Manuel, como entrevistado. Manuel, quarta-feira que vem, né? Você não me autorizou, mas eu já estou dando o recado aqui para todo mundo saber que você vai estar lá na nossa Papo de 30. Cleide, e deixa eu tentar chamar o Jonathan aqui. Vamos tentar, Jonathan, mais uma vez.
Vamos lá. Se o Jonas está ouvindo, se ele não conseguir falar, a gente vai colocando. Cleide Almeida, muito obrigado por estar mais uma vez. A gente teve problema, a gente estourou até um pouquinho do tempo, mas valeu a pena ouvir suas super dicas. Mais uma vez, muito obrigado Olá. por ter atendido ao nosso pedido. Cleide, eu abro agora para as tuas considerações finais, enquanto eu vou botar o teu contato aqui na tela. Cleide, por favor, fique à vontade. Ouviu, Boa Cleide? noite, todo mundo. Boa noite, pessoal. Boa noite, professores. Estão ouvindo? Estão me ouvindo? Estão ouvindo. Essa internet hoje não está legal com a gente. Quem está me ouvindo? Estamos Estou ouvindo. Está ouvindo? Tá ok. Então, eu que agradeço, tá, professor? Como já está aqui na telinha, eu quero convidar você para me seguir lá no Instagram, RH Explica, o meu canal de comunicação com colegas gestores, com pessoas que estão buscando uma colocação no mercado de trabalho. Eu faço alguns treinamentos para empresas, apesar de eu ter a empresa onde eu trabalho, desenvolvo treinamentos dentro e fora da empresa. Quero agradecer mais uma vez a confiança dos professores, agradecer ao Jonathan, pedir perdão aí, o pessoal ouvindo, porque a internet hoje não colabora muito com a gente, e a gente acaba travando também algumas palavras, porque foge o fio da meada. Mas sempre que convidar, eu estou por aqui, contem comigo, tá ok? Perfeito, Cleide, muito obrigado. Jonathan, a gente não desistiu de você. Está ouvindo a gente, Jonathan? Eu não sei se ele está ouvindo, mas está prestando uma atenção. Não. Jonathan, vou colocar. Pessoal, Professor? o Jonathan está esforçado, ele é um Ouviu? jovem empreendedor do Rio de Janeiro. Acho que ele Manuel, ouviu. pode falar. O Jonathan ouviu. Ele te ouviu. Ô, Jonathan, é só passar teu recado final, Jonathan. Muito obrigado. Eu vou colocar aqui na tela o teu contato, Jonathan, para quem mora na redondeza ali de Vista Alegre, Irajá, Vila da Penha. experimentar o famoso frango do Jonathan. Como é que é o nome, Jonathan? Do seu principal prato? A gente não desiste. Empreendedor vale a pena. Até eu fiquei interessada agora aí, hein? Pois é. O Jonathan tem uma Tá me empresa ouvindo? de frango assado. Ele tem uma empresa de frango assado Até eu fiquei interessada. na Avenida Brás de Pina, ali perto de Vista Alegre. Ele tem algumas características que tornam o frango assado dele diferente dos outros. É exatamente o tempero e as guarnições. Elas realmente são feitas com Olá. alguns ingredientes que o tornam diferente dos outros. E tem algo mais difícil de encontrar, a qualidade no atendimento. E são alguns aspectos que tornam o frango assado do Jonathan diferente dos outros comuns, que acontecem com muita frequência. Eu estou colocando aqui na tela, Manuel, os recados que a gente já havia entrevistado. Na verdade, a gente nada, né? O jornalista oficial da Escola de Treinamento, Fernando Fraga, já fez uma entrevista prévia com o Jonathan. Então, apesar da dificuldade, a gente está colocando o recado aqui na tela. Mas, veja bem, já estou recebendo aqui autorização para convidar o Jonathan de novo em um outro encontro. Então, não vai ser por essa questão que o Jonathan não vai ter fala aqui na Escola de Treinamento. Jonathan, em breve você vai estar aqui de volta com a gente para poder tocar. Manuel, Cleide, vou fechar a live de hoje com o telefone do Jonathan para quem quiser o frango do Jonathan lá na área da Vila da Penha. Prestigie o seu empreendedor do seu bairro, né? Faça contato com o Jonathan, porque assim que acabar a pandemia, Manuel, nós temos que comprar aquela camisa de churrasco da moda do Nery e temos que experimentar o frango do Jonathan. A gente vai ter que rodar esse Rio de Janeiro, né? Beleza, então, pessoal. Mais uma vez, a galera que está seguindo. E quem quer ouvir o professor José Manuel como entrevistado, entre no canal Currículo e Carreira. Quarta-feira ele vai sentar do outro lado da mesa, hein? Não perca. Pessoal, obrigado quem ficou com a gente até o final, diante de tanta dificuldade. Parabéns a todos. Boa semana e até a próxima
11ª edição da Papo de 30, próxima quinta-feira, às 18 horas. Pessoal, um abraço e até lá. Tchau, Cleido. Um prazer imenso. Um abraço, pessoal. Tchau.